Essa sensação de perigo sinistro e onipresente demonstra como o autor considera seu povo corruptível e, em um grau considerável, já corrompido. Tal como The Book of the Watchers, o Jubileus avisa que os que negligenciassem a Arca da Aliança estariam sendo seduzidos pelos poderes do mal, que seriam os anjos decaídos. Apesar dessas advertências, grande parte dos judeus do século II a.C. até o presente rejeita o sectarismo, bem como o universalismo que, entre a maioria dos cristãos, superaria, enfim, a distinção étnica. A maioria judaica, incluindo aqueles que fizeram causa comum com os macabeus contra os assimilacionistas, sempre se identificou como um todo com o próprio povo de Israel. O autor do livro bíblico de Daniel, por exemplo, que escreveu durante a crise existente ao longo da Guerra dos Macabeus, ficou também ao lado desses e queria que os judeus evitassem a contaminação e que incorreria comendo junto com os gentios, casando-se com eles e adorando-lhes os deuses, a fim de estimular os judeus a manter a lealdade a Israel. A obra começa com a formação histórica do profeta Daniel, sentenciado à morte pelo rei babilônico por orar em devoção a seu Deus, jogado na cova dos leões para ser devorado. Daniel foi salvo por intervenção divina. O Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, de modo que o corajoso profeta saiu incolume. Essas passagens se encontram na própria Bíblia, no livro de Daniel. Tal como os autores do Jubileus e do The Book of the Watchers, o escritor do livro de Daniel vê também divisão moral em Israel e adverte que algumas pessoas violaram a aliança, mas que o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Embora preocupado com questões morais, ele não esquece a identidade étnica. O que o preocupa, acima de tudo, é o destino moral de Israel como um todo. Ao contrário dos que escreveram as duas obras acima referidas, o autor de Daniel não imagina um inimigo sectário, seja humano ou divino. Pesaroso como está com os pecados de Israel, nunca condena muitos, e ainda menos a maioria de seu povo como apóstatas. Em consequência, não fala em Satanás, em Azazel, Mástemas, Belial ou anjos decaídos de qualquer outro tipo. Mesmo que não haja diabos no mundo de Daniel, há anjos e há inimigos. Ele apresenta os inimigos estrangeiros, os governantes do Império Persa, Medo e Helênico, na imaginação visionária tradicional como animais monstruosos. Em uma visão, o primeiro animal é descrito como um leão com asas de águia. O segundo é como um urso que devora ferozmente sua presa. O terceiro é como um leopardo com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. E o quarto animal é terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Em uma outra visão, Daniel viu um bode peludo e de 2 chifres, que o anjo Gabriel explicou ser o rei da Grécia. Em todas as suas visões, os animais monstruosos representavam governantes estrangeiros que ameaçavam o povo de Israel. Quando ele, tremendo de reverência e pavor, orou por seu povo, foi recompensado com a garantia divina de que seriam salvos todos os israelitas que permanecessem fiéis a Deus. Assim, o livro de Daniel reafirma categoricamente a integridade e identidade moral e étnica de Israel, e só de Israel. E por essa razão, sugiro eu que, ao contrário de outros textos apocalípticos, tais como The Book of the Watchers e Jubileus, ele foi incluído na coletânea canônica que chamamos de Bíblia Hebraica e não relegado à categoria dos apócrifos. A maior parte dos judeus, ou de qualquer modo, os que compuseram e se embriagaram com a Bíblia Hebraica, parecia endossar a afirmação de Daniel sobre a identidade tradicional de Israel, ao passo que os que davam valor ao livro de Enoque e o livro de Jubileus incluíam talvez uma minoria significativa inclinada a identificar-se com um grupo de judeus contra outro, o que Daniel se recusava a fazer. A maioria dos que de fato tomaram partido dentro da comunidade parou antes de proclamar uma guerra civil total entre um grupo judaico e outro, mas houve notáveis exceções.
começando ao tempo da Guerra dos Macabeus, os grupos sectários mais radicais que mencionamos, antes de tudo, os que eram chamados de essênios, colocaram essa luta como sendo uma luta cósmica entre anjos e demônios, Deus e Satanás, no próprio centro da sua cosmologia e política. Ao agir assim, manifestavam a importância em sua vida do conflito entre eles e a maioria dos seus compatriotas judeus, que os essênios destinavam à condenação eterna.